Boa noite. O jogo se desenhou como a gente imaginou. Tanto que a gente estudou o adversário da parte ofensiva e defensiva deles. Primeiro tempo, chegamos mais do que eles. Apesar deles ter ficado um pouco mais com a bola, mas a gente chegou mais do que eles. Segundo tempo, fizemos o gol. Tivemos a chance ali com o Pedrinho de fazer o segundo gol e não fizemos. E depois foi para uma pressão natural, colocando jogadores altos lá. E a gente foi abençoado, a gente teve também competência ali para atrapalhar, para ajudar em certos momentos sendo abençoado. Uma vitória muito importante, que trazia muitas coisas esse jogo, né? Primeiro, ir para a última rodada no G4 depois dos resultados de ontem. Segundo, resultados dentro de casa que não estavam sendo bons. Né? Tivemos que passar por cima de um monte de coisa aí e passamos com vitória. Com dificuldade ou não, mas passamos com uma vitória importante num momento muito importante do campeonato. Carille, boa noite. Eu queria que você falasse primeiro do Anselmo Ramon, né, que é um jogador que vinha sendo criticado pelo torcedor. Não tinha muito tempo que ele não fazia gol, né, eram apenas 3 jogos, mas mesmo assim ele era muito cobrado, né, talvez até por não participar muito do jogo, né, pela característica dele. Queria que você falasse da importância do seu camisa 9 marcar gol num jogo tão importante e como que é, né, depois de tanto tempo dependendo de outros jogos, agora o Goiás chegar nessa última rodada dependendo só dele. Falar do Anselmo, eu acompanho ele há muito tempo. Inclusive fez um trabalho de recuperação onde eu participei de uma lesão quando ele jogava na China. É um jogador muito inteligente, que precisa de um time muito técnico para que ele jogue e que finaliza muito bem. Né? Isso daí a vida dele, a história dele sempre foi. Por isso, quando eu falo que muitas vezes a gente não tem uma pressão, passa muito por ele, eu tenho que respeitar as características dele, eu tenho que entender o que o Anselmo pode me dar e o que eu posso cobrar dele. E é isso que eu posso esperar dele. Né? Começo do jogo ali, ele virou um meia, baixou como a gente imaginou e armou o time ali em algumas situações. E precisou de uma bola nesse jogo para definir. Esse é o Ramon. A gente tem que respeitar muitas características desse atleta que tem uma história muito bonita no futebol. E a outra, desculpa? Depois de ficar muito tempo fora do G4, agora você chega na última rodada dependendo só de si para buscar esse acesso. Respondo? Ela fala. E aí... Bom, depois dos resultados de ontem, sabíamos que dependíamos só de nós, né? Mesmo desse jogo, mesmo antes desse jogo aqui, a gente sabia pelos resultados de ontem que a gente, com uma vitória, ia para o G4 e, claro, indo para a última rodada, dependendo só de nós. Carille, Caio Muniz da Rádio Bandeirantes, você já conquistou um título brasileiro, tanto da Série A, da Série B, já esteve em momentos como será agora, e o momento dessa semana. Como você disse, o Goiás depende só dele para conquistar o acesso agora. Como você vislumbra essa semana agora, a forma que você vai trabalhar ao longo, até o próximo domingo, para lá em Belém, não sofrer tanto, mas principalmente, independente de sofrer ou não, conquistar o acesso? Eu já falei aqui em outros momentos que eu sou muito de viver hoje e viver a partida de hoje. E o jogo lá de Belém, contra o Remo, não ia valer nada se a gente não fizesse a nossa parte aqui hoje. Então, assim, de coração, não tenho nada elaborado para a semana ainda. Quero ir hoje, quero sentar numa sofá, ficar numa televisão, ficar bem tranquilo, e a partir de amanhã entrar mesmo nesse jogo do Remo, elaborar uma semana inteligente, uma semana onde os jogadores não têm mais o que ganhar, é a última rodada do campeonato. Né, dosar bem a energia desses atletas aí para que a gente possa chegar com muita energia, muita organização nesse jogo de domingo lá em Belém. Então, assim, de coração, o que eu tenho? Não tenho nada. Nesse momento aqui eu não tenho nada. A partir de amanhã cedo, eu junto com a comissão, a gente começa a elaborar o que vai ser a semana. Carille, boa noite. A gente sabe que cada final, cada decisão tem uma característica própria, né? O Goiás passou em todo o campeonato, foi o time que mais liderou, o time que mais ficou no G4, depois agora já não dá mais, perdeu em casa e chega da maneira que chegou, com a festa que foi aí do torcedor. Eu vi que você saiu um pouco antes, mas deu para perceber a energia que virou o estádio aqui depois do jogo. Você acredita que tudo o que aconteceu
do Goiás agora durante esse campeonato, ele chega mais gigante nessa final do que se fosse uma coisa linear, o Goiás tivesse feito ali um campeonato linear? Depois do jogo do Atlético Paranaense, vocês vão lembrar de uma resposta que eu dei aqui. Muitas vezes o acesso não vai ser da forma que nós queremos. Muitas vezes as conquistas elas passam por caminhos mais difíceis do que a gente imagina. É claro que por tudo que o Goiás fez durante a competição, já poderia estar comemorando o acesso. Não aconteceu, né? Então, daqui a um pouquinho, o acesso do Goiás pode ser pela forma mais difícil, e a gente tem que pagar para ver, né? Me apego muito a isso, sou um cara muito otimista, acredito demais. É uma camisa pesada, né? Hoje, dentro do cenário da Série B, é uma camisa muito pesada, e que ela tem que ser respeitada, e a gente tem que fazer por merecer dentro de campo. Professor Vitor Pimenta, da Pimenta TV. Professor, assim, o nosso papel de jornalista é questionar a escalação e tal, e eu queria saber de você, queria que você explicasse o porquê que você sempre escala o Wellington Matheus, tendo em vista que o Jean, ele acaba entrando melhor no jogo, ele acaba colocando mais fogo no jogo, por que você ainda assim opta pela escalação do Wellington e não do Jean? Essa é a sua observação e não é a minha. O Wellington fez um jogo maravilhoso dentro das nossas dificuldades lá em Cuiabá. O que o clube fala que contra o Atlético Paranaense foi o melhor jogo do Wellington dentro desse ano, né? E o Jean está pedindo espaço. E assim, não vamos falar só do Jean, né? Vamos falar da base do Goiás. Nas finais das quatro categorias, 13, 15, 17 e 20. Hoje jogaram 5. Vamos falar dos outros 4 também? O Alan, que eu já vim aqui, já falei, elogiei ele. O Danilo, que vem treinando muito bem. O Caito, Pedrinho, que já nem sei se é mais uma promessa, já vem jogando bastante tempo, a gente sabe da qualidade. Então, 5 jogadores da base participou, e repetindo, as 4 categorias estão na final. Um trabalho maravilhoso, que eu já sabia que era bom, e estando dentro, eu estou entendendo o quanto é bom o trabalho de base, e tem mais meninos por aí, tá? Tem mais meninos por aí, com capacidade de abrir espaço aí e conquistar seu próprio espaço dentro do time.